Bom, pessoal, dando continuidade, né, nossa aula de hoje, nessa sexta-feira, eu vim passar para você, a gente vai começar aí, né, um capítulo bem curtinho, principalmente porque se você aprendeu entropia bem no capítulo 8, né, depende, isso aí eu coloquei o capítulo aqui, mas depende do volume, né, da edição de cada livro, vai ser bem tranquilinho para vocês. Então, aqui a gente vai ver a segunda lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle. Antes a gente viu a segunda lei da termodinâmica aplicada a um sistema fechado, né? Então, quando a gente fala aplicada a um volume de controle, significa que meu sistema ele é aberto. E se meu sistema é aberto, significa que ele vai ter um fluxo. Então, antes, como a gente estava vendo para um sistema fechado, como um tanque rígido, um cilindro pistão, agora a gente vai ver a variação, né, a segunda lei da termodinâmica para sistemas que têm fluxo, como, por exemplo, uma bomba, uma turbina, trocadores de calor, compressor, né? Que são sistemas, ou um simples escoamento, que são sistemas que a gente fala que são sistemas abertos, onde que a gente tem fluxo, né? Então, o que vai variar aqui? Eu vou ter que a variação de entropia do meu sistema, agora ele vai estar por unidade de tempo. Já que eu tenho fluxo, todas as unidades, né? Assim como a gente viu em termodinâmica 1, vão estar por unidade de tempo. Então, aqui, em vez de ter calor, eu passo a ter a taxa de transferência de calor. Então, vai ser o somatório da taxa de transferência de calor sobre a temperatura. Em vez de ser entropia gerada, né, agora eu vou ter a taxa de entropia gerada. A unidade aqui vai ser, em vez de ser kJ por Kelvin, eu vou ter quilowatts por Kelvin, né? A gente vai mudar. E essa vai ser a segunda lei, né, da termodinâmica, quando a gente tem um sistema aberto, né, aplicado aí a um volume de controle. Então, eu coloquei um desenhozinho aqui só para a gente entender melhor como é que isso se dá, né? Então, eu vou ter que a taxa de entropia vai ser o que está entrando menos está saindo, mas aquilo que está gerando dentro do meu sistema. Então, aqui, quando a gente tem uma vazão mássica, né? Observem aqui agora que eu não estou trabalhando com massa mais, eu estou trabalhando com vazão mássica. Por quê? Todas as minhas unidades são em função do tempo. Então, aqui a minha unidade vai ser quilogramas por segundo, né? Então, eu vou ter uma vazão mássica de entrada e aqui eu vou ter uma vazão mássica de saída, que tá por unidade de tempo. Então, a entropia desse sistema, se a gente traçasse, né? Aqui, por exemplo, considerando todo esse sistema, o meu volume de controle, aqui nesse eixo eu vou ter um trabalho, né? Eu vou ter uma potência sendo realizada, vou ter uma taxa de transferência de calor sendo cedida aí, né, para o seu sistema. E esse processo todo, esse fluido entrar, levantar esse cilindro pistão, porque ele vai fornecer calor e sair, né, novamente, a gente vai ter uma variação de entropia. Não necessariamente a vazão mássica de entrada que está entrando, ela tem que ser igual à vazão mássica de saída. Elas podem ser diferentes ou elas podem ser iguais. Isso vai depender do sistema que a gente estiver trabalhando. Se as vazões mássicas de entrada e saída forem iguais, o meu regime vai ser um regime estacionário. Se elas forem diferentes, vai ser um regime transiente, né? A gente vai falar um pouquinho dos dois mais para frente. Mas o que acontece? A gente não sabe que a variação de entropia, ela não é a vazão mássica, né? Vezes a variação de entropia o quê? Específica. Então, quando essa vazão mássica entra no meu sistema, ela entra com uma entropia específica. E a mesma coisa na hora que ela sai em função da vazão mássica, né? Que tá saindo. Porque pra gente lembrar aí, a gente vai ter que o S, que entropia, vai ser a vazão mássica, então, vezes a variação, a entropia específica, correto? Então, com isso, a gente vai tendo uma variação de entropia aqui dentro, no meu volume de controle. À medida que a massa vai entrando e vai saindo, eu vou tendo uma variação de entropia aqui no volume de controle, além de eu ter o meu S sendo gerado, né? Que é devido às irreversibilidades, né? Devido ao atrito aqui desse processo que a gente tem, correto, pessoal? Então, a gente vai ter essa variação. E aí, quando a gente pegar, né? Que a gente destrinchar, vou colocar aqui para cá porque o assunto ficou bem grande, a segunda lei da termodinâmica, o que a gente vai ter? A gente vai ter a variação de entropia por unidade de tempo, então vai ser a variação da entropia que entrou, menos a variação da entropia que saiu, mais o calor sobre a temperatura, né, do meu sistema somatório, porque eu posso ter outras fontes de calor, poderia ter uma outra fonte de calor aqui, por exemplo, no meu desenho, né, nada me impede, então seria o somatório,
mais a entropia gerada. Essa aqui seria a segunda lei, né? E isso aqui, esse balanço do que entrou, mais do que saiu, mais do que está sendo gerado lá dentro, né? Ele vai me dar a variação de entropia do meu volume de controle. Essa equação grandona agora aqui que a gente vai usar para a segunda lei da termodinâmica, quando a gente tem aplicada aí a um volume de controle, a um sistema aberto. E aí a gente vai ver na aula de hoje quando eu tenho um processo que é um regime estacionário, né? O que significa ser um regime estacionário? Que a vazão máxima de entrada vai ser igual à vazão máxima de saída. Então, no meu regime estacionário, eu não tenho acumulado aqui dentro do meu sistema, eu não tenho, à medida que o tempo vai passando, minha entropia, ela não fica sendo acumulada por unidade de tempo dentro do meu sistema. Então, ela vai valer quanto? Ela vai valer 0. Então, a gente fala que a entropia em qualquer ponto do volume de controle não varia com o tempo, né? Ela sempre vai ser o quê? Constante, né? Eu vou ter um ΔS sempre constante. À medida que o tempo vai passando, a cada segundo que vai passando, essa entropia ela não está variando dentro do seu volume de controle. Então, se esse termo vale 0, quando a gente fala aí de regime estacionário, lembrar que a gente está falando de regime estacionário, né, pessoal? O que eu vou ter? Agora, esse aqui vai ficar igual a 0, eu posso passar aquilo lá para o outro lado. Tanto A, para a gente ficar saída menos entrada, que é o que vocês estão acostumados a trabalhar. Então, a gente vai ter o somatório, né, das vazões mássicas vezes a entropia de saída, menos o somatório das vazões mássicas vezes a entropia de entrada. Por que isso? Porque esse sistema poderia também ter 2, 3 entradas, ele poderia ter 10, 5 saídas. Por isso que a gente fala em termos de somatório, né? Isso aqui vai ser igual ao somatório, né, das taxas de transferência de calor do meu sistema, mais o S gerado, a entropia sendo gerada no meu sistema. Então, quando a gente tem um regime estacionário, essa equação, né, vai ficar como se fosse o ΔS, variação do calor sobre a temperatura, mais entropia gerada, que é aquela equação que a gente está acostumado a trabalhar. Porém, todas as unidades, elas estão em unidade de tempo, é em função do tempo, elas vão estar por segundo, né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso quando a gente trabalha com volumes de controle. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, eu coloquei aqui para vocês se meu processo fosse adiabático, se meu processo ele fosse reversível, né? Então, quando eu tenho um processo adiabático em regime estacionário, se a gente pegar a equação que a gente acabou de fazer, estou escrevendo ela aqui de novo, eu vou ter, então, que vai ser o somatório do calor, né, do volume específico sobre a temperatura, mais da entropia gerada. Se o meu processo é adiabático, esse termo aqui, ele vai valer quanto? Ele vale 0, né? Então, eu vou ter que vai ser o somatório da vazão mássica vezes a entropia de saída, menos o somatório da vazão mássica de entrada, vezes a entropia de entrada. Isso aqui vai ser igual ao S gerado. Da mesma forma que a gente viu anteriormente, só que aplicado para um sistema fechado. E se meu processo é adiabático reversível, então olha que interessante, né, que a gente vai ter. A gente vai ter, se ele é adiabático, vai valer 0, e se ele for reversível, então o S gerado vai valer 0 também. Então, se é um processo adiabático reversível, vou escrever equação de novo, né, que eu acho que fica mais fácil eu fazer direto, mas eu acho melhor escrever. Então, vou escrever ela aqui rapidinha, pra gente ver. Então, o que a gente vai ter? Se ele é adiabático, esse termo vale 0, e se ele é reversível, a geração de entropia vale 0. Então, a gente vai ter, né, que o S de saída vai ser igual ao S de entrada. Se as vazões mássicas elas são iguais, porque eu estou trabalhando no regime estacionário, né, então elas vão se cortar e a gente vai ter que o S de saída é igual ao S de entrada. Ele volta a ser um processo isoentrópico igual ele era quando a gente falava de adiabático reversível, então um processo que isoentrópico. Correto, pessoal? Aula que vem, então, a gente faz um exercício para ver se vocês aprenderam certinho isso aí. Um abraço e boa noite a todos.